Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. olá, Suelen, quem somos nós? Então, é uma boa conversa, né? E aqui estamos. Depois de tanto tempo pensando, planejando, amadurecendo a ideia, chegou o dia. Para quem está ouvindo agora e não nos conhece, eu sou Suelen Amorim, sou naturóloga de formação e eu adoro trabalhar com gente e entender de comportamento humano. A ideia é ajudar pessoas a se entenderem, a se conhecerem, para que desperte o seu potencial e possam viver a vida plena que nasceram para viver e que merecem viver. E eu faço isso através de palestras, treinamentos, mentorias. Gosto muito do tete-a-tete, olho no olho, e ajudar as pessoas a se reconhecerem. Isso, obviamente, tem a ver com a minha trajetória, né? Porque a gente se torna bom para falar e para ensinar algo daquilo que a gente de fato viveu. Então, na minha trajetória, eu fui aprendendo e ainda estou no processo de me reconhecer e reconhecer quem nasci para ser e acessar esse meu potencial. Eu sou Danisa Virmonde, sou nutricionista de formação, sou uma pessoa apaixonada por desenvolver pessoas, faço isso através de gestão de equipe e desenvolvimento de líderes, treinamentos, day training, palestras e implantação de processos operacionais e sou a defensora da ideia de que sucesso é treinável, justamente porque sou o meu maior case. Foi através do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, do qual sou tão fã, é que cheguei até aqui e agora posso realmente levar minha história e contar da minha trajetória com bom humor, com leveza e como aproveito da melhor maneira o tempo que eu tenho, o tempo do relógio, porque todo o tempo é agora, mas no tempo do relógio eu faço boas coisas e me divirto. Fantástico. Então, mais consciência, por favor. Mais consciência, por favor. E a ideia é também a gente ter clareza de onde estamos querendo chegar. Para onde estamos indo, né? Como diz aquela frase, se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum. Uhum. Quando começou a nossa ideia, e justamente pelo nosso primeiro episódio de Quem Somos, eu fiz alguns esboços da onde, o que eu queria. E ontem mesmo eu pensei, não tem nenhum esboço que expresse a história do porquê estamos aqui. E propriamente começou no ano de 2003, quando nossos caminhos se cruzaram numa sala de informática depois de uma aula aquela aula inaugural da universidade. Quando iniciei no curso de Naturologia Aplicada, da qual fui até o 5º período, e por algum motivo eu fui para a transferência de curso ali para nutrição e acredito hoje que foi a melhor decisão que eu tomei, apesar de que naquele momento foi muito difícil. Mas em fevereiro de 2003, a gente, não sei se você tem a lembrança disso, mas a gente estava numa sala de informática, num espaço ali de troca de professor, e eu cheguei numa sala onde eu não tinha conhecimento de tecnologia e não tinha computador até então, naquele momento eu não tinha computador próprio. Fui uma pessoa que, acho que isso a gente vai contar em algum momento, né, da nossa história, mas cheguei e não sabia, o meu computador que eu estava não funcionava, olhei ao redor e não tinha ninguém ali que eu pudesse pedir ajuda. E você, quando entrou na sala de aula um pouco antes, me chamou a atenção, mas estava com um semblante mais fechado, né, aquela Suelen mais reativa que a gente tinha há 22 anos atrás, que acredito que você mesma se sinta assim. E eu pensei, meu Deus, eu vou precisar pedir ajuda para ela. E foi quando, coincidentemente, que sabemos e vamos falar isso ao longo dos nossos dias aqui, de que coincidências não existem, mas coincidentemente, então, você sentou ao meu lado e eu pensei, é agora. E pedi a tua ajuda, você levantou, fez uma expressão para mim e ligou. E o meu computador funcionou.
A gente passou a conversar, você me encantou com o teu sotaque cantadinho, enquanto eu falava uma porta bem arrastada, porque eu sou do interior, mas eu morava na capital. E eu puxando bem pro peixeiro. Bem. E aí nasce a nossa história, porque desde então a gente nunca mais se desgrudou, se desconectou. Por mais que tenhamos ficado alguns espaços de tempo sem qualquer contato, mas o momento em que se encontrava ou que se falava, parecia que a gente tinha se visto ontem. Sim, né? verdade. E foi uma admiração mútua, porque dali pra frente, eu virei acredito que sua maior fã, e te falo isso, que sou a pessoa que mais ouve a sua voz depois das suas familiares. Porque todos os Mas dias eu eu te também. escuto. Mas eu já te falei que eu que sou tua fã, né? Porque a amizade de verdade é irmã de alma, né? A gente se escolhe, né? A gente se conectou e estamos aqui. E me remete também que desde então a gente tinha a ideia de vamos abrir um negócio juntas. E a nossa Sim. primeira ideia era uma loja de produtos naturais em Verdade. Itajaí. Verdade. Porque eu amo Itajaí desde que conheci você, desde antes mesmo. Nunca tinha vindo em Itajaí até 2003. Depois passei a frequentar por conta de ti, que eu vinha passar os finais de semana na sua casa. Mas nós sempre com aquela ideia. E aí, quando eu mudei para nutrição, mais ainda, né? Vamos abrir uma loja de produtos naturais, vamos fazer isso, vamos trabalhar com dietas. E o nosso destino nunca conseguiu que fizesse isso. Mas a gente sempre conectado em projetos, em implantações nas empresas, em trabalhos que uniam as nossas forças, né? E enfim, acabou que quando a gente viu, vamos lançar o podcast. Sim. É o produto natural, né? Que sai da gente. Tão natural que é nosso. Mas enfim, um pouco diferente. Vai que sai uma marca aí no futuro, a gente... E eu quero te agradecer aqui. Quando eu trouxe a ideia no passado do podcast, tu prontamente já gostou e já aderiu, e aqui estamos nós, né? Eu vou ser bem sincera que o aderir foi que eu relutei a todo momento, né? Você já teve algumas experiências aí com podcast, eu acho isso incrível, né? Essa tua desenvoltura, tanto que de lá pra cá venho buscando muito essa espontaneidade de estar no microfone, de estar sendo gravada, porque eu ia muito bem sem isso, mas sei que é importante também. E quando você me trouxe a ideia, eu me lembro que eu te disse, eu vou participar, mas eu não vou estar em todos eles. A gente vai achar pessoas, eu acredito muito no projeto, vou estar até pelo esse meu lado marqueteiro que tenho, né, nessa formação em marketing, e tudo eu vejo uma ideia, um potencial de negócio, mas quando eu me vi, você não, é você, e ao mesmo tempo você ao redor disso foi criando todo o cenário para que em momento algum eu conseguisse sair. Um exemplo foi que a gente marcou uma agenda de 3 meses para que conseguisse estar aqui hoje, e eu fugindo, e essa semana entrei em crise algumas vezes, mas enfim, eu acredito muito não é o quanto a gente vai ganhar, mas sim o quanto a gente vai impactar na vida das pessoas, seja com uma fala, seja contando sobre o nosso exemplo, porque nem sempre foi tão fácil. Sim. E quando eu digo que falar sobre o meu maior case de sucesso, que é eu, é bem arrojado, porque sucesso é uma coisa que para um é uma coisa, para outro é outro. Mas eu me sinto hoje o meu case próprio de sucesso pela minha trajetória e pela minha jornada, da qual a gente vai falar aí nesse decorrer. E a intenção inicial já foi poder influenciar pessoas para algo bom, impactar pessoas com conteúdo de valor, agregar ao mundo e ser contribuição. E ajudar também no despertar das pessoas, né? Eu gosto daquela frase que quando a maré enche, todos os barcos levantam, né? É verdade. E a gente tem conteúdo agregado já de muito tempo, a gente está sempre estudando, fazendo alguma coisa, né? Nós duas, a gente está sempre ou lendo, fazendo um curso, ou estudando alguma coisa, então... E eu também ouvi uma frase que me falaram uma vez que conhecimento no caixão não serve para ninguém. Da qual você diz muito. Isso. Então, se a gente está aqui, a gente tem que compartilhar. Então, essa é a ideia do podcast, né? O Mais Consciência, por favor, nasceu com essa ideia de compartilhar saber e influenciar pessoas para ajudar no despertar de consciência, contribuindo, então, com um mundo melhor, né? Então, é justamente uma ambição bem grande. Muito! Quando a gente usa a palavra mundo, chega a ser arrepiante. E hoje de manhã, a hora que eu estava meditando,
eu coloquei isso em meditação, né? Que consciência se requer sobre isso, sobre esse podcast, né? E aí me veio a imagem, que eu acredito muito que vem porque Deus nos mostra, né? De que a gente já influencia pessoas há muito tempo, né? E me veio imagens de eu de pequena influenciando, de alguma forma, né? Influenciando positivamente. Às vezes eu quero fazer um curso, vai alguém e faz comigo, porque eu falei. Alguém vai lá e lê um livro porque eu falei que ele era bom. E coisas do tipo, simples, no dia a dia, né? Então a gente tem que aproveitar esse talento, né? Esse recurso para algo positivo. Ontem eu tive uma ação na empresa e era sobre o Dia das Mães e, enfim, foi muito legal, foi encantador, preencheu, né, como sempre, as ações que a gente movimenta pessoas. E depois que passou, as nossas colaboradoras mandando mensagem do quanto era inspiração, do quanto elas se espelhavam em minhas ações. E eu estava me arrumando para sair, tinha passado por um episódio de estar meio febril, então eu já estava meio debilitada fisicamente. E comentei com o meu filho, porque eu sou mãe também, né? Então, além de tudo isso que a gente faz, a gente ainda tem uma vida, uma familiar. E aí eu comentei com o meu filho que isso de certa maneira, me deixava tensa quando as pessoas dizem para mim, ai, você é minha inspiração, ou você me motivou. Porque é difícil acolher a minha vulnerabilidade ou os momentos que eu não estou tão bem. E aí ele disse, mas é isso que inspira as pessoas. Porque ninguém é bom o tempo todo ou ninguém está feliz o tempo todo. E existe realmente aquele 5% de que não é tão bom e 5% de coisas muito boas na nossa vida. Mas todos os outros 90% são de acordo com as nossas ações. Então esse podcast veio me preenchendo. Eu tô com muita expectativa justamente por se tratar de algo totalmente diferente do que eu já imaginei viver ou do que eu já imaginei fazer, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho. Então, e alguns dos temas que a gente pretende abordar e passear, né, Isa? A gente pretende trabalhar bastante o tema da liderança, porque é uma necessidade atual, né? As pessoas precisam de líderes para se espelhar e líderes que ajudem numa mudança de consciência. A gente também pretende falar de espiritualidade, que é uma coisa que também está cada vez mais clara a necessidade de abordar isso, né? De tirar os dogmas a respeito disso, de quebrar padrões e preconceitos, que é uma necessidade humana se conectar com algo maior. Sim. E é uma coisa que a gente vive isso também, sim, né? Além de temas afins, né? Para trabalhar negócios, para trabalhar também gestão de pessoas, para a gente conversar sobre nós também, aquilo que a gente vai aprendendo. E sobre a expansão da consciência. Como ter uma vida plena, né? Então, é mais consciência, por favor, porque é trazendo mais consciência para tudo. Para todos os aspectos da nossa vida, para os papéis que a gente exerce, né? É estar mais consciente, estar mais presente, né? Quando eu falo mais consciência, por favor, que é amplo, e essa é uma frase que eu falo muito, por incrível que pareça, que era mais consciência aqui, mas tanto que era pedindo para que eu tenha mais consciência, quanto para me sentir mesmo, porque onde está o meu foco, vai estar a minha energia, onde está a minha energia, está o meu resultado. E quando eu peço a consciência é para que eu esteja alinhada naquilo que eu estou fazendo, né? Não igual, como disse o Gui, um pouco de namastê, um pouco de vai se ferrar. Porque é sobre isso. A gente tem que entender que eu não consigo estar mentalmente zen o dia todo. O dia é feito de vários momentos de altos e baixos e o equilíbrio está em entrar em amenizar o desequilíbrio. Então, essas trilhas aí que a gente fez de caminho do líder, da liderança consciência, o poder de ter uma alma de líder, né? Poder com propósito, o que é realmente esse propósito, que é uma palavra. E justamente pessoas, e cada vez mais o mundo, eu estava em curso a semana que passou, num curso fantástico, e a gente falou que é a melhor era da Terra, é a era que mais se fala em Deus, é a era que temos pais mais conscientes, mães mais conscientes, é uma era que mais as pessoas estão buscando o seu lado interior e entender, é a era que mais a gente está cuidando da natureza, por mais que a gente já está tratando de sintomas, mas independe disso, a gente já está fazendo esse movimento. Então, se tem uma época que foi legal para a gente fazer esse projeto, é agora. As pessoas estão mais atentas, mais acordadas. A gente está num grande despertar da consciência enquanto humanidade, né? Eu também estava em curso semana passada,
E a professora ainda estava explicando sobre isso, né? Que a gente saiu da era de peixes, entramos na era de aquário. Então, isso traz, claro, muitas mudanças, traz insegurança, traz transformações, mas é um despertar inevitável. Quanto antes a gente despertar, menos a gente sofre. E aí, trocando ideia também sobre isso com a minha irmã, daí ela ainda falou, tá, então a gente tá na Matrix, né? Eu falei, nós estamos na Matrix, nós não somos da Matrix. É essa consciência que a gente precisa ter. Tem pessoas que estão tão materializadas e grudadas e identificadas na Matrix, que acham que só existe isso. E aí elas sofrem mais. Né? Então, a gente está na Matrix, a gente não é dela. Ou seja, a gente está na matéria, mas a gente é um ser muito maior do que isso. Né? E tomar consciência disso, nossa, promove várias mudanças na nossa vida. Né? Então, o despertar é uma espiral. Quando tu tá aqui embaixo, vibrando aqui embaixo, tu tá no nó dos problemas, aquilo parece difícil, tu se desgasta, tu se consome, e por mais que tu tente, é difícil sair dali. Mas se tu persiste, procura ferramentas, pede ajuda, tu começa a subir. Ainda é uma subida lenta. E quando tu chega no ponto que tu tá aqui em cima, parece que tu tá no mesmo lugar. Mas não, tu já tá um degrau ali, acima. É os 7 níveis da consciência, né? Isso. E daí esse tu grau vai embaixo é realmente o do reativo. Sim. Tu só reage. Sim. E aí vem a agressividade, vem a reação, vem a nossa, o mau humor, e é como, né? Sim, porque é a nossa parte mais animalesca, né? O cérebro reptiliano. E aí, à medida que tu vai se trabalhando, tu vai subindo nessa espiral, e quanto mais sobe, daí vai ficando mais leve, mais fácil, mais fluido e mais rápido. Né? E como já dizia Einstein, né? Uma mente que se expande nunca volta ao seu tamanho inicial. Não tem como tu desver aquilo que tu viu. Quando tu deixar de... Tu regredir depois que tu tomou consciência. A alma nunca evolui. Ela só aprende, né? Só que como a gente tá aqui na Matrix, na matéria, é desafio atrás de desafio, né? Não existe se namastê o tempo inteiro. Então, a gente volta para isso com diversas ferramentas e recursos que a gente tem, mas a vida traz desafios constantemente. E como lidar com os desafios, isso também é tema do nosso podcast. É verdade. Certo? Então, é isso por hoje? É isso por hoje. Já achei incrível e fantástico. Tenho certeza que os próximos a gente vai estar aí com outras pessoas também, outros convidados que vão estar nos ajudando e trazendo temas do nosso dia a dia. Vamos contar um pouquinho da nossa rotina, que é uma loucura, e eu gosto dessa loucura, porque um dos nossos temas será: eu não trabalho mais, eu me divirto. E realmente, às vezes me divirto, brinco, mas com muita seriedade. É isso aí. Então, se você gostou, curta, compartilha e volte a nos escutar. Mais consciência, por favor. É isso aí, comece a nos seguir com mais consciência, por favor.